Voltamos para o bloco final do programa de hoje. Nossa conversa é com Lilian Rezende, coordenadora de fiscalização do trabalho rural do Ministério do Trabalho e Emprego em Santa Catarina. Lilian, é cada vez mais comum a fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego encontrar situações análogas à escravidão relacionadas a trabalhadores estrangeiros, como você mesma mencionou no bloco anterior, sobre os bolivianos que trabalham em grandes centros como São Paulo. No caso dos bolivianos de São Paulo, por exemplo, que se tem se submetido a qualquer tipo de trabalho por uma questão de necessidade, mesmo de sobrevivência, que alerta que se pode fazer a quem eventualmente emprega um trabalhador estrangeiro? É importante lembrar que mesmo em Santa Catarina nós temos muito a questão do paraguaio, do uruguaio, do argentino que Sim. vem prestar serviço e principalmente nas cidades mais próximas às divisas. Então é muito importante que o empregador, antes de admitir essa mão de obra estrangeira, ele procure as informações nos órgãos adequados, Polícia Federal e principalmente no Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, no site dele, ele veicula informações sobre trabalho estrangeiro e só depois de ter certeza que cumpriu essas formalidades, ele então passar a admitir essa mão de obra estrangeira. Bom, no trabalho que você desenvolve, você e seus colegas, certamente vocês também se defrontam com algumas situações em que o trabalho análogo, semelhante à escravidão, há tentativas de mascaramento, ou seja, vamos ocultar, vamos fazer alguma coisa para que não fique caracterizado. Que tipo de artifícios são normalmente mais usados para fazer, para tentar mascarar esse trabalho escravo? O que a gente verifica é que o que se tenta mascarar mais fortemente é a relação de responsabilidade. Você tem uma grande empresa que se utiliza daquela mão de obra, mas ela cria entre ela e o trabalhador empresas intermediárias. Certo. Para que, com a ideia, o objetivo, a esperança de que ela não seja responsabilizada por aquela condição. Mas o que nós temos feito na fiscalização, o judiciário é parceiro, é fazer com que essa relação ela recaia sobre quem ela deveria recair, que é a tomadora. Bom, o nosso estado de Santa Catarina tem uma indústria bastante desenvolvida e possui até municípios com elevados índices de desenvolvimento humano. Mas de vez em quando a gente ouve falar alguma coisa sobre trabalho escravo. Você poderia nos dar um panorama sobre o trabalho escravo em Santa Catarina? Para mim tem sido uma surpresa enorme, infelizmente uma péssima surpresa, identificar que da mesma forma como paralelamente cresce a exploração econômica e o PIB do Estado, as condições que esses trabalhadores são expostos para que se atinja esse lucro tem cada vez mais gerado condições degradantes. Então, em 2010, Santa Catarina foi o terceiro estado do Brasil em mão de obra resgatada, em trabalhadores resgatados em condições degradantes. Em 2011, ele continuou entre os primeiros números. Então, é uma realidade que não condiz com esse orgulho que se tem por uma ascendência europeia, por um estado diferenciado do resto do Brasil. A gente precisa, então, resgatar esse orgulho também na forma como a gente trata o nosso trabalhador. No caso, o trabalho escravo tem uma grande incidência ou a fiscalização que é mais eficiente? Não, o que a gente nota é que realmente a exploração econômica dos últimos anos, ela tem se descuidado na questão do trabalhador. E isso não só no rural, na construção civil, todos os setores que tiveram um boom muito grande, eles perderam o cuidado com o lado do trabalhador. Lá no campo, fazendo o seu trabalho, numa força-tarefa ou verificando uma situação de trabalho semelhante à escravidão, que cuidados que você tem para que o seu trabalho chegue num objetivo a que se propõe, ou seja, que não seja o objeto de, inclusive, de anulação por algum tipo de falha no encaminhamento, no levantamento dos dados? Nós temos tido o cuidado de gravar, fazer filmagens, fotos, levantar os depoimentos com todos os dados de todas as situações. Os autos de infração eles têm que ser embasados e também para a justiça depois poder propor a ação penal, a ação civil, é preciso que todas essas informações sejam preservadas. Qual é o cenário ideal que você enxerga no sentido da mobilização de forças de vários órgãos para se fazer uma investigação completa sobre uma denúncia de trabalho escravo, além da atuação do Ministério Público do Trabalho,
Que outros órgãos você acha que seriam interessantes estarem juntos nesse tipo de operação? A operação hoje ela é realizada com o Ministério Público do Trabalho, com a Polícia Federal. Algumas vezes, quando a Polícia Federal não pode atender, a Polícia Rodoviária Federal auxilia, a Polícia Militar, a Polícia Civil e nós do Ministério do Trabalho. Eventualmente acontece do Judiciário participar, não é o comum, mas acontece. É importante para que todas essas representações do governo que são responsáveis pelo encaminhamento de vários processos se sensibilizem e sintam que isso é uma realidade, uma triste realidade, mas é uma realidade no nosso estado. Porque é muito comum, quando as pessoas ouvem comentar, que elas não acreditem, não, isso é exagero, não. Então, quando esses profissionais eles vão a campo, eles verificam que o trabalhador ele não tem banheiro, ele está tomando água de sangue, água que eles cavam no chão, água do rio, ele está exposto ao maior número de irregularidades possíveis, então se sente realmente que aquilo é uma realidade e que um trabalhador, um ser humano, não deveria estar naquelas condições. Para encerrarmos, para fazer uma denúncia de uma situação de trabalho semelhante à escravidão, quais os canais que o cidadão hoje tem à sua disposição? Nós temos o site do Ministério do Trabalho e Emprego e dentro do site você tem como fazer uma denúncia, existe um campo específico. Eu só lembro que é muito importante na denúncia que se dê o maior número de informações do acesso ao local, porque geralmente são locais de difícil acesso, então para que a gente consiga identificar. Muito bem, Lilian, muito obrigado pela sua participação. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com a auditora fiscal do trabalho, Lilian Rezende. Ela falou sobre o combate ao trabalho escravo, tema de um manual publicado recentemente pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Visite nosso canal no YouTube. Após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedilha. E você também pode nos seguir no Twitter no endereço TRT_SC. E se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!